meu avô sempre me contava, né, isso. Não, quando a gente toma carpi, a gente vê. Lá na minha comunidade tem uma cachoeira, né? Que essa cachoeira abre uma porta. Era uma grande casa, né? Portanto, tem que ter muito cuidado e cuidar dessa cachoeira, porque ali está nossas tecnologias. Cuidado. Ali estão os Guaimaçã que nos ensinam. Salve, salve, viajantes! Eu sou Yara Nico, psicóloga, psiconauta e perguntadeira que sou. Vem com a gente nessa expedição, onde cada parada revela uma nova perspectiva sobre os muitos e misteriosos mundos dos estados expandidos de consciência. A nave Entre Mundos está pronta para decolar. Apertem os cintos e boa viagem. Esteja você em que mundo estiver. Salve, salve, navegantes! Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa com quem eu quero conversar há muito tempo, João Paulo Lima Barreto. Daqui a pouco vocês vão entender por que que ele é uma pessoa especial, pelo menos para mim. O João Paulo é indígena do povo Iepamaçã, o povo tucano. Ele é graduado em filosofia, mestre e doutor em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas. Em 2017, ele fundou um centro de medicina indígena em Manaus, o primeiro centro de medicina indígena da Amazônia. E em 2022, ele recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado pela CAPES na área de antropologia social e arqueologia. Um doutorado interessantíssimo, tão interessante para mim quanto o mestrado dele. E o doutorado dele virou um livro que eu comprei já há um tempo, e que tem um título que eu acho muito lindo: Um Mundo em Mim, uma teoria indígena e os cuidados sobre o corpo no Alto Rio Negro. Seja muito bem-vindo a bordo de Entremundos. João Paulo, tem alguma expressão em tucano análoga a bem-vindo para eu aprender? É, Anhutimaçã. Anhuti maçã? É isso. Ai, que Anhutimaçã. lindo. Anhuti maçã. Hoje, a nave Entre Mundos acaba de assumir a forma de uma canoa, de uma grande canoa, e é nela que a gente vai navegar num diálogo entre mundos. Para mim, é um momento muito especial. Eu fiquei com vontade de contar para quem nos ouve, João, porque que um pouco do nosso contato, assim, e por que que para mim esse é um momento especial. E acho que pode ser um jeito interessante de já introduzir para as pessoas e para você também um certo mapa que está na minha cabeça para essa viagem, né? E acho que a nossa história, a história de como eu descubro o teu trabalho, talvez estruture um tanto essa viagem. Então, há mais de um ano atrás, no começo de 2024, quando o Entre Mundos nem era mundo ainda, eu estava com esse projeto na cabeça. Um amigo me mandou um vídeo do João Paulo, porque sabia dos meus interesses, e falou: Acho que você vai gostar de ouvir. E assim que eu ouvi o João Paulo falando sobre uma filosofia indígena, uma epistemologia indígena, e um modo de relacionar isso com uma filosofia e os saberes ocidentais, eu fui imediatamente, é, fiquei fascinada, encantada, querendo, falei, gente, que pensador é esse? E fui pesquisar sobre João, descobri que ele tinha então fundado um centro de medicina indígena em Manaus, escrevi para ele, e na época eu estava indo para o ATL, para quem não conhece, é o acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena que tem por luta de direitos, acho que agora 21 anos, né? Então, é um acampamento que acontece em Brasília. Aí eu escrevi para o João falando: Você vai estar lá? Porque eu já queria sentar com ele e fazer muitas perguntas, né? Sobre filosofia indígena, sobre as teorias de cuidado da saúde, sobre a utilização ou não do que a gente chama de ayahuasca nesse centro de medicina, sobre a concepção que eles tinham sobre isso. Ele falou: Olha, eu não vou estar, mas o pessoal do Centro de Medicina Indígena vai estar lá, procure-os. E eu fui, e passei por uma consulta com o que eu chamaria na época de um pajé, e aí eu descobri que esse nome não era apropriado nessa consulta, tudo isso é, faz parte do mapa aqui da nossa viagem hoje. E aí eu perguntei para o Kumu Turvalino, Kumu é o nome que então
eu aprendi que é o correto, e João vai contar para a gente daqui a pouco por quê, e o que que quer dizer. Perguntei sobre ayahuasca. Falei, qual é a concepção de vocês? Eu sei que o povo tucano tem uma longa história, né, com essa bebida. É, queria entender qual é a visão de vocês sobre essa medicina. E aí ele me disse, traduzido pela sobrinha em português, e tudo isso cria uma atmosfera já da nossa conversa. Ele olhou para mim e falou: para a gente a ayahuasca não é bem uma medicina. Eu falei, como não? E aí ele me deu uma resposta, o que dava naquele tempo lá de uma consulta, não deu tempo de desenvolver muito. Vou deixar aqui essa pulguinha de curiosidade para quem está ouvindo, porque é tudo isso que eu quero hoje explorar, aprender aqui num diálogo entre mundos com o João. Que honra te ter aqui, querido. Obrigado, Yara, pelo convite. Fico muito feliz. Então vamos lá. Eu pensei em começar essa viagem pedindo para você nos conduzir um pouco. Assim, eu estou diante de um pensador indígena e de alguém que, como você diz, acho que muito lindamente, pensa o pensamento indígena, né? Ou pelo menos o pensamento do seu povo, né? É, e aí eu fiquei com vontade de conhecer antes um pouco a história desse pensador, né? Então eu queria que você nos levasse numa viagem, onde você nasceu, como foi a sua infância, né? Porque depois você vai parar na universidade, vai fazer filosofia, o que não é um trajeto muito comum, né, para indígenas. E aí eu fiquei muito interessada, primeiro, para saber das suas origens mesmo, da base da sua vida, assim. Como é o território que você nasceu, como foi sua infância? Conta pra gente. Então, na verdade, eu me chamo Yupuri, meu nome tucano. O nome, por si só, nos já insere no grupo social. Ou seja, todo os povos indígenas do Alto Rio Negro, eles têm nomes próprios. Tuiuca tem seus nomes, né? Pessano tem seus nomes, Tucano tem seus nomes, tanto masculino e feminino. Então, quando dá um nome, né, por exemplo, de Upuri, significa que eu pertenço ao grupo social, do povo de Amaçã e, portanto, eu faço parte das histórias, do território, dos conhecimentos do povo tucano, traduzindo. Então, eu sou da comunidade São Domingos Sávio, que fica no interior do município de São Gabriel da Cachoeira, no Rio Tiquié, lá para fronteira Brasil e Colômbia. Tá. Então, é uma comunidadezinha, nós somos 10 famílias, né? Minha 10 família, famílias. 10 famílias, né? Que são mais conhecidas como Barreto, né? Daí, eu nasço nessa comunidade em 72, um período que está muita pressão, né? Pressão dos missionários sobre nós, né? Quando os missionários chegaram na década de 40, sobretudo, a primeira coisa que eles fizeram foi a gente negar tudo o que era nosso, né? Negar nossa língua, negar nossas tecnologias de cuidado com a saúde, negar nossas histórias, né? E naquela época já falava que ser índio, né, ou ser indígena era ser bicho, né? Sem alma, né? Sem noção de humanidade, de ser humano, né? E ser humano era ser civilizado, né? Saber ler, escrever em português, né? Então, nesse sentido que o Estado, através dos missionários, ela fez uma pressão sobre nós para a gente negar tudo isso e, com isso, eles criaram, né, as igrejas e a educação. Então, foram dois mecanismos que usaram para a gente sair dessa condição de não humanos para humanos, né? Seriam os sempre. Então, eu nasço nesse período de 72 e logo, quando eu completo 7 anos assim, e minha mãe, meu pai,
já me mandaram para mim para a escola, naquela época escolinha na comunidade, né? Daí eu comecei a estudar, mas antes desse período eu vivo com meu avô, né? Meu avô, minha avó que me criaram, na verdade, porque meu avô era Hum, grande especialista. Nós chamamos de IAI, é uma das especialidades mais sofisticadas, mais importantes que tem na sociedade, né? Então, meu avô era uma referência, né, onde todos procuravam ele para cuidar da saúde né, deles, e também era perseguido pela igreja, né, porque ele era considerado como bruxo, né, como um feiticeiro, né? Então, ele hum, fazia as coisas, assim, de curar as pessoas, fazer abastecer, conhecimento, né? Escondido, com medo dos padres salesianos, etc., né? Então, eu nasço nesse período, eu convivo com ele, e quando completo 7 anos, eu vou para escolinha, né? Eu começo a estudar, primeira série, né? Daí, a escola, nesse período, ia até quarta série, na comunidade, né? De quinta série à oitava série, a gente era mandado para um internato, por uma comunidade maior, né, onde tinha os missionários, os padres, né, com isso, então. E no internato era um regime militar, né? A gente era vigiado, né, e todo tempo tinha uma hora, né, para fazer isso, para fazer aquilo. E uma das questões era a gente era proibido falar nossa língua, né? Eu me lembro bem que o padre lá nos ameaçava, né, dizendo que ele colocaria no nosso peito com escritos assim: eu sou burro, né? Se ele pegasse nós conversando nossa língua, né? Então a gente fazia todo o esforço de não falar nossa língua e falar somente português, né? Daí eu termino a oitava série, é quando eu vou já ser escolhido pela comunidade, eu saio da comunidade para vir para Manaus para estudar ensino médio, né? Eu cheguei em Manaus sem saber falar muito bem português, né? E foi uma dificuldade muito grande que eu enfrentei, mas eu terminei o ensino médio, voltei para a minha comunidade, daí eu dei aula, né? Onde eu um dia fui internato, né? Por 3 anos. Daí deu vontade de ser padre, quase fui padre, 6 anos, quase 6 anos. Depois eu saí, né? Continuou a minha vida acadêmica na UFAM, hum. estudando filosofia. Uau! E aí, como é que foi a sua escolha? Por que que você escolheu filosofia? Na verdade, eu queria ser piloto de avião. Eu gostava Piloto de avião? muito, eu olhava muito. É. É. Só que não tinha condições e acabei assim escolhendo filosofia porque me identificava muito com muitas coisas, me identificava com o pensamento indígena. Foi um pouco de influência que eu tive dentro do seminário, né? Também no seminário a gente estudou filosofia seminarística, que eles chamam, né? Esses autores que falam sobre religião, Deus, todo esse conjunto de conhecimento, né? E quando eu saí do seminário, eu tinha essa tendência, né, de continuar os estudos e acabei fazendo vestibular na área de filosofia. Uhum, uhum. E aí, aí você cursou filosofia, né? Você fez graduação em filosofia na Federal enfim, do Amazonas, né? E, e aí imagino que tô tentando me colocar no seu lugar com toda a impossibilidade. Eu acho que tem isso, né? Porque Isso. que autores Aham. você viu, que tipo de pensamento você viu, né? Assim, pensadores Aham. ocidentais, né? E essa história toda de contato desde pequeno com um saber é, ali com teu avô, né? Um contato com um saber que resistia escondido, né? Uma tecnologia, uma prática e que vem junto com um pensamento, com uma cosmovisão, né? Mas que É. violentamente massacrada, né? Isso era uma questão para você quando você estava na Não, graduação fazendo filosofia? não, Essa não existência, assim, de um espaço para trazer um pensamento indígena em plena Amazônia?
Sim, sim. Foi muito assim, difícil, porque na filosofia, as coisas que a gente aprende é esse pensamento ocidental que não tem muita diferença nos nossos conhecimentos, né? A deusa do amor, deusa não sei o quê, Odisseia, essas histórias, né, que são contadas e estudadas na filosofia, como filosofia, né? E quando a gente Uhum, olha a partir dessa questão, o nosso conhecimento também não é muito diferente, né? Construção do mundo, o surgimento dos humanos, das coisas, dos seres, né, que habitam, que são donos disso, daquilo, isso me inquietava muito, né? Tanto é que um uhum, dia eu cheguei como uma professora, né, da universidade e falei que eu queria fazer um trabalho sobre as histórias da construção do mundo, né, do ponto de vista indígena, né? Aí simplesmente ela me disse que o nosso conhecimento que eu estava falando era mitos, lenda, né? Enquanto que a uhum. Odisseia, a história da Odisseia, não sei o que mais, era filosofia. Eu fiquei muito chateado com isso, né? Mas chateado, mas com essa questão de trazer futuramente o debate sobre isso, né? Então, a gente era obrigado a negar o nosso conhecimento, enquanto que outro conhecimento que é idêntico, que é muito parecido, é pensamento, é filosofia, é conhecimento, enquanto o indígena não, né? Mito, lenda, magia, né? Então isso Uhum. me inquietou muito, né? E daí eu começo a pensar que é preciso a gente repensar essas coisas, né? Repensar essas histórias, repensar o nosso próprio pensamento, o nosso próprio conhecimentos indígenas, né? Daí que começa mesmo a brotar em mim esse desejo de trazer o conhecimento indígena para o debate na universidade. É incrível, e fico pensando que o quanto você estava e está numa posição privilegiada para fazer isso, né? No sentido de que fico pensando como é fazer essa filosofia ou essa antropologia, que daqui a pouco a gente vai te ouvir falar, sendo indígena, sendo nativo, conhecendo a língua, né? E podendo fazer algo que eu sei que é um questionamento que você traz, né? De como são feitas essas traduções de conceitos indígenas para o português, né? Uhum. E é assim que nós somos, enfim, apresentados a esse pensamento ou essas concepções, né? Uhum. Então, queria só sublinhar para quem está ouvindo a gente que é essa sua posição privilegiada, né? E para mim é realmente motivo de muito encantamento mesmo, poder conversar com alguém que tem condições de conhecer verdadeiramente, né, uma língua e um sistema de conhecimento que, quando é traduzido para o português, já se perde muito, né? É, Então, queria só sublinhar isso, que isso acho que vai marcar um tanto da nossa conversa, a importância disso, né? Mas antes disso, queria te perguntar assim, daí você vai para antropologia, né? Você aham. vai fazer mestrado em antropologia, como foi essa passagem, né? Sei que houve um tanto de resistência da sua parte com essa ideia, né? Aham. E conta um pouco assim pra gente como foi essa passagem. O indígena Aham. fazendo antropologia. É curioso, né? Então, eu estou terminando assim, filosofia da UFAM, né, últimos anos. Daí eu também comecei a fazer direito pela Universidade do Estado do Amazonas, né, eu estava no quarto período de direito. Foi quando chegou um grupo de professores para implantar o programa de pós-graduação em antropologia, né, na UFAM. Daí Hum, eu tive uma amiga que estudava antropologia e estava fazendo, né, mestrado nesse programa. Aí ela me apresentou ao orientando dela, né? Dizendo que era indígena e tal. E o orientando dela, que hoje é meu professor, né? Meu orientador também, Gilton Mendes, né? E logo ficou empolgado, né? A gente falou assim, João, você é índio, né? Eu falei, não, sou tucano. Bom, né? Desculpa e tal. E começou a dizer, não, a gente veio aqui, ó, vamos implantar programa de pós-graduação e tem vagas para os índios. Tem 3 vagas para os índios. Falei, tá, né? Tá bom.
que bom, parabéns, né? Aí tá, ele viu que eu estava muito empolgado, né? Ele ficou assim e tal, né? E você não quer fazer? Eu falei, não. Aí, por que você não quer fazer? Eu falei, não quero, não quero fazer antropologia, não, né? Porque naquele momento, meu desejo era terminar direito, terminar filosofia, terminar direito, e como jovem, né? Todo jovem pensa assim, talvez formar, ser um advogado, ganhar dinheiro, ter vida abastada, né? Esse é meu sonho, né? Direito, eu fazer tudo isso. Daí Hum, ele ficou assim, nesse primeiro momento foi esse, né? Eu não quero. E pronto, acabou. E ficou, enfim. Ele insistiu novamente, foi no final de semana, ele me convidou para almoçar, veio novamente com essa proposta. Não, você pensou bem, vai ser bom para você, etc e tal, né? Aí eu falei, não preciso fazer antropologia, estou fazendo direito, eu estou terminando, eu vou seguir a vida, né, de advogado e tal. Aí ele ficou assim, outra vez de novo, ele fez almoço na casa dele, aí ele disse novamente, né? Aí eu falei, ó, já te falei que eu não quero fazer antropologia. Aí ele falou, por quê? Aí eu expliquei para ele que aqui na região como é, do Rio Negro, São Gabriel, nós temos muitos antropólogos indígenas, né? Eles são professores, são gestores de escola, né? Aí eu disse para ele que eu não queria ser mais um desses, né? Para ser professor, para ser gestor da escola. Eu queria ser outra coisa, não antropólogo, né? Daí ele ficou um pouco assim triste, ele pediu para repensar as coisas. Daí aconteceu um fato que mudou a minha visão, né? Foi quando minha sobrinha sofreu picada de cobra, né? E ela foi encaminhada para o hospital de Manaus. E a primeira coisa que eles quiseram fazer, os médicos, né? Foi amputar o pé dela, né? E a gente ficou em desespero, mas mesmo assim a gente tentou fazer uma proposta para a equipe médica de que pudéssemos fazer uma experiência, né, de cuidado articulado com médicos e meu pai, meus que estavam em Manaus, né, passagem, né, que pudéssemos, antes de pensar na amputação, pudéssemos fazer essa experiência, né. A princípio isso pareceu como o nosso direito, né, diferente, etc e tal, mas foi início de um grande conflito. Em poucas palavras, os médicos não aceitaram de modo algum essa possibilidade de a gente fazer cuidado articulado junto com a biomedicina, a nossa medicina, né? Daí a gente lutou bastante e algumas das coisas que me chamou muita atenção foi quando nós tentamos reunir com a equipe médica, né? Mediado pelo Ministério Público, para propor essa questão, né? Pra Pudesse, meu pai pudesse entrar no hospital, né? Para atender, para cuidar da saúde da neta, né? E o médico disse que não ia permitir a entrada do pajé dentro do hospital, né? Tocando maracá, fazendo fumaça e tocando tambor para fazer ritual de cura, né? Que o hospital era lugar de doente, lugar de silêncio, né? Aí eu falava para ele que a gente sabe disso, né? A gente sabe, conhece essa realidade. Mas ele estava equivocado no momento que meu pai ia tocar tambor, fazer fumaça, tocando maracá no hospital para ritual de cura. Isso não existia, né? Então, esse primeiro conflito. O segundo conflito foi quando também ele falou que meu pai, direcionou meu pai durante a reunião, perguntando por que ele era contra a amputação do pé da neta naquele momento, né? Meu hum, pai não sabe falar muito bem português, mas tentou responder para ele. E, visivelmente chateado, o médico falou: Eu sou médico, eu estudei 8 anos, por isso eu sei que tua neta está correndo risco de vida. Ela vai morrer, senão ela vai morrer daqui a 3 dias, né? E o senhor, com muito respeito, não estuda nenhum dia, não frequenta nenhum dia de aula. Portanto, não sabe o que está falando. E, olha, esse momento para mim foi muito dolorido, né? E o médico direcionar o meu pai, né, dessa maneira, né? Por outro lado, a gente começou a ver que essa expressão do médico não era só dele em si, sobretudo essa imagem de um pajé de cocá, de maracá, de fumaça e tal, né? É o imaginário que está na sociedade como toda, né? Quando eu falo do pajé, falo do ritual, já imagino essa figura, né, de um pajé de cocá, de maracá, de fumaça e tal. E aqui já fazendo uma análise, né, que hoje muitos
indígenas também embarcam nessa imaginação, né? Hum. Assumem esse papel, né? Daí a gente pensou, né, já com a família, de fundar uma casa, né, centro de medicina indígena que surge daí. E aí, fazer o link, né, com a antropologia, comecei a aproximar mais com professores e debater mais sobre essa questão e vi que a antropologia seria um caminho possível para eu trazer, fazer pesquisa nos sistemas de conhecimentos indígenas, né? Daí optei já entrar na antropologia, mas meu desejo era estudar os brancos. Eu falava para o meu orientador, não, eu quero estudar os brancos. Ele dizia, por quê? Ah, porque você estuda nós, né? Todo tempo estudando nós. Por que que eu não posso estudar você, né? Daí a gente começa a trabalhar junto, construir projetos juntos, mas até agora eu não consegui ainda fazer pesquisa sobre os brancos. Eu achei maravilhosa essa frase do livro, né? O livro está todo sublinhado. Bem no comecinho eu sublinhei. Enfim, quando vocês contam essa parte, você falou assim, não, se for para estudar antropologia, eu quero estudar os brancos e os antropólogos. E eu fiquei muito provocada por essa reflexão e imaginando assim esse exercício. E, enfim, acho que conta bastante do teu olhar, né? De você. Agora, eu fiquei só curiosa para saber qual o desfecho da história da sua sobrinha. E É. aí, efetivamente, o que aconteceu? Eles amputaram o pé, não amputaram? Vocês conseguiram? O que aconteceu? Então, depois desse conflito todo, isso foi parar na mídia, até no Jornal Nacional, né? Daí entrou políticos, entraram para mediar questões e uma equipe médica de outro hospital, né, é, porque nós tiramos ela do hospital, né, levamos para nossa casa, e isso deu uma repercussão a nível nacional e tal. E quando viram isso, outra equipe médica, ela procurou diálogo com a gente, né? E foi as perguntas que outro médico fez, esse outro médico também fez a mesma pergunta para meu pai. Mas só que ele teve paciência de escutar mais um pouco, né? A pergunta era essa, como seria o tratamento? Aí meu pai falou que seria a base de água, que é Marcessé, a gente chama água de Marcessé, traduzido como benzimento, né? E os plantas medicinais, né? Aí o médico falou, pô, é para tomar, é para passar, como é que é? Meu pai falou que era para tomar e para passar no corpo. Aí o médico disse que, no momento, ele só não permitiria que passasse água e plantas medicinais, remédio de plantas medicinais, no local da ferida, né? Podia, podia infeccionar. Ah, isso bastou. Meu pai falou, não, ótimo, a gente vai fazer, vai tomar e passa outra parte do corpo, né? Isso resolveu, né? Então, toda vez que a minha sobrinha ia para a enfermaria, para trocar, né, as coisas, curativa, né? Uhum, E uhum. meu pai e meu tio também estavam presentes junto com os médicos, fazendo uma CC, né? Passando um pouco dela para tomar e tal. E eles tinham programado, projetado para a recuperação dela 6 meses. Em 3 meses ela recuperou. Toda a equipe médica ficou Uau, surpresa com isso, né? E daí não uau. precisou ser amputada. Ela não precisou ser amputada, o pé dela. E hoje está na comunidade, jogando futebol ainda, né? E já é moça agora. Então, Uau, que história, que história. E até onde eu entendi, bom, seu pai também, então, é especialista, né? Não sei aham, se ele aprendeu com o pai dele, com o teu avô, que você contou, né? Que era Iai. Teu pai aham. é Iai também? É É isso? Cunhum. Como teu pai? Nós Qual que é a temos diferença? 4 especialidades de especialidades em nossas sociedades, né? No Alto Negro, que é Tá. Iai, E aí? Cunhum, Baiá e especialista mulher. Velho. Então, Hum, e aí, os três, né, têm a mesma formação básica, assim, mesma base de formação. Mas eles se especializam em uma desses ofícios, digamos, dessa profissão. E aí é uma pessoa que detém técnica de diagnóstico, ou tecnologia de diagnóstico muito sofisticadas, que são dois. Uma, que é jogar água no corpo da pessoa, né? Com plantas medicinais, com ACC e tal, e daí extrair um indicativo sobre a causa da doença. Bom, então, sai hum. do corpo esse elemento, a partir de uma leitura que ele faz diagnóstico, né, sobre as causas da doença.
Por exemplo, se é a causa Uhum. dos ataques dos seres, como a maçã, se é ataque do alimento, se é feitiçaria, se é outras causas, né? Então, essa tecnologia só ele tem. Outra que ele tem é sucção, ou sugar. Por exemplo, meu peito está doendo muito aqui, né? Então, ele suga, também sai dali um elemento, pode ser um elemento que indica as causas da doença, né? Então, o IAI tem essas especialidades. O Kumu, como você viu do Vanilla, né, e outros meus irmãos, o Kumu, por sua vez, ele não tem essa tecnologia, mas tem a tecnologia de diagnóstico de perguntas, né? Se está Hum. sonhando, quando começou, como começou, né? O que está comendo, né? Onde andou. A partir dessas perguntas, ele vai diagnosticando e vendo as causas das doenças, né? Se é a causa do, se é do ataque dos seres, se é alimento, se é feitiçaria, se é isso. E a partir desse diagnóstico, eles começam a cuidar a saúde das pessoas, né? E o Baiá já é mais assim, que conduz as grandes festas. Ele é mestre de músicas e danças, né? Então, também é uma especialidade. E a mulher, né, que é especialista, ela que tem o conhecimento dos cuidados da saúde da mulher e das crianças, né? O banho, de plantas medicinais, Barcessé, ela que detém, né? Tanto nós temos quatro especialidades, né? Especialidades que cuidam da saúde das pessoas. Uau, e pelo que eu entendi, a posição do seu pai não era nem contra a amputação, ele estava assim, "Ah, vamos esperar, vamos, não precisa fazer agora. Talvez Aham. seja possível, mas não agora. A gente tem outras formas de intervir e cuidar disso. Primeiro, foi isso? Eu entendi certo? Exatamente isso. A gente não era contra se radicalmente a amputação, mas que a amputação pudesse ser o último recurso, né? Tá. Uhum. É, e acho que é uma história forte, né? Porque efetivamente, né? Sei que já foi dito, mas queria só deixar bem explícito, né? Efetivamente, o pé dessa sobrinha ficou lá, né? Então, acho que é uma história que, no mínimo, nos faz pensar sobre as nossas concepções, né? Quando a gente ouve esse tipo de prática de cuidado, né? Muito geralmente a gente diria, bom, superstição, isso é crença, isso não vai Uhum. funcionar, isso não é real, esse conhecimento não é legítimo. Uhum. E aí a gente tem um caso emblemático como esse, né? Em que Uhum. efetivamente o pé da sua sobrinha ficou lá, né? Ela não teve um membro amputado Uhum. Uhum. desnecessariamente, né? Isso. Então, fico imaginando quantas outras situações podem ser possíveis em termos de cuidado ao corpo e à saúde, né? Com uma Uhum. outra tecnologia que está dentro de um outro sistema completamente diferente de conhecimento, né? Uhum. Que a gente acha que sabe, mas sempre que eu te ouço falar, eu falo, gente, a gente não sabe é nada, né? É, e aí queria te perguntar um pouco como é que funciona o Centro de Medicina então eles abriram indígena em Manaus. É uma Uhum. casa desde 2017, é isso? Isso, isso. Vocês E, atendem que tipo de queixa? Quem vocês atendem? Como é que é assim? Leva a gente para uma viagem lá dentro dessa casa, o que que acontece? aham. Então, Yara, antes disso, né, é bom a gente dizer que nós somos povos indígenas que habitamos, conforme a evidência arqueológica, né, 12 mil anos nesse território, né? Ou alguns chegam a dizer até 22 mil anos, né? Outros mais anos, né? Todo esse tempo, nós estamos desenvolvendo tecnologias, né? Eu estou usando essa tecnologia como equivalente, não é que são os iguais, como equivalência das coisas, né? Então, todo esse período estão manejando a terra, a floresta, os rios, as águas, né? Tudo. Desenvolvendo tecnologia como arquitetura, cerâmica, escultura, cestaria, né? E medicina, né? Medicina, por exemplo, muitas medicinas hoje que utilizamos na farmácia e tal, a base do conhecimento delas são indígenas, né? Exemplo muito simples, como é anestesia, por exemplo, né? Curária, a base da anestesia é curária, né? Curária é um veneno que é produzido pelos indígenas para caçar, né? Então,
a base dela é isso. Né? Hoje tem, e outras remédios, né? Daí a gente começa a pensar que essa biomedicina que nós estamos hoje, né, utilizando, chegou para nós 524, por 525 anos. Bom, então, não dá para a gente dizer que os povos indígenas não têm medicinas. Medicina também como um termo equivalente, né, da medicina ocidental. Né? Daí a gente começa a dizer, né, nossa, como é que alguém que chega, 525 anos, chega na casa de alguém que mora já 12 mil anos, chega dizendo que não tem conhecimento, que não tem medicina, que não tem isso, que não tem aquilo, né? É estranho, né? Então, isso nós aprendemos na igreja, né? Aprendemos na escola, né? Ou seja, esse sistema de educação, esse sistema religioso, nos ensina a negar o que é nosso, né? A negar nosso conhecimento, a negar nossos corpos, destruir nossos pensamentos, nossos corpos, né? Para ser o outro. Isso é muito dolorido para nós indígenas, né? Negar que eu sou tucano para ser o branco, digamos assim, um pensamento, etc. Daí a gente começa a ver que, a partir dessa chave, a gente precisa entender que todos os povos indígenas têm suas medicinas, né? Todos, independente de grau de contato e tal, todo mundo tem, né? Mas, infelizmente, esse outro modelo de conhecimento são traduzidos a partir da chave da religião, né? Daí vem as traduções que são feitas, as pesquisas são traduzidas a partir da chave da religião. Rezador, né? Quem reza é o padre, costumam falar. Quem reza é o pastor, é a freira, porque eles estão dentro de um conhecimento chamado religião, né? Benzedor, quem benze é o padre, freira, papa, pastores, benze água, benze óleo, porque eles têm fórmula certa, teológica, para benzer água, né? Curandeiro, né? O xamã, segundo eu li um pouco, xamã é um termo russo, que significa inspirado por espíritos, né? Então, são coisas que são palavras que utilizadas para traduzir nossos conhecimentos, né? Daí a ciência vem hoje traduzir a partir da chave de Etno, né? Ciência hoje, pesquisador gosta de usar etnobotânica, etnoconhecimento, etnohistória, né? Tudo na chave do etno, né? De repente eu costumo brincar, né? Então, etno João Paulo, né? Então, ou seja, aquilo que a ciência, como conhecimento universal, que se pretende ser universal e verdadeiro, não consegue capturar, ela joga para esses dois modelos de conhecimento, né? Ou religião ou etno, né? Daí eu costumo dizer que eles criam definições, conceitos para desqualificar outros modelos de conhecimento. Uma coisa é muito simples, né? Nós somos povos indígenas que temos um modelo de conhecimento diferente, né? Ciência é um modelo de conhecimento, né? Ocidental, que tem seu sistema, tem importância, mas duas coisas não é melhor ou pior. São duas coisas diferentes, né? Por que que eu preciso dizer que ciência não presta para mim? Eu não preciso dizer, porque ciência tem sua importância. Os conhecimentos são importantes. Mas a ciência não pode dizer que meu conhecimento indígena, né, é místico, é magia, é lenda, é mito. Não, né? Quanto à religião, né? A religião é um modelo de conhecimento. Costumo até dizer, né? Cantar faz bem, pedir perdão faz bem, né? Mas ela não deve dizer para mim, né, que eu não tenho Deus, que eu não tenho isso, que eu não sou isso, né? Que eu vou para o inferno, né? Não, são modelos diferentes, né? Então, eu costumo dizer sempre que, para mim, o que interessa muito é diálogo nessa diferença, né? Daí, já entrando na questão do cuidado do corpo, né? Então, nós temos tecnologia de cuidado da saúde muito sofisticado, né? Eu costumo dizer, nós temos nosso sistema próprio de cuidar da saúde, né, e cura. Nós temos sistema de formação, nós temos nossos especialistas, né, que são formados, e nós temos nossas tecnologias de cuidados, né? Então, quando eu falo de sistema, eu estou falando de conceitos ou concepções sobre saúde, doença, território, corpo, pessoa, né?
Daí que vem a discussão do meu livro sobre o corpo, né? O que eu pego? Né? Faço um recorte do sistema de conhecimento indígena, pego só a questão do corpo para estudar qual é o conceito, qual a concepção que meu pai, um especialista, tem sobre o corpo, né? Uma simples ideia assim. Nenhum médico ou profissional de saúde vai aplicar remédio ou injeção no corpo se não souber o que é o corpo, qual é a doença, né? Tem que ser, tem que está intervindo sobre o corpo. Então, se meu pai também está entendendo sobre o corpo, é o conceito dele, que nós temos, né? Nosso, daí vem toda a minha tese. Então, daí vem a fundação do Centro de Medicina Indígena, né? É, a partir do momento como a gente sofreu discriminação no hospital, a partir do momento que eu sofri também discriminação dentro da filosofia, a partir do momento que o nosso conhecimento são traduzidos a partir dessa chave da religião e do étnico, começar a me ver. Acho que não é bem por aí. Nós temos que fazer algo diferente para as pessoas entenderem que são modelos de conhecimento diferentes. Não é nenhum, nem outro, pior, melhor. São modelos diferentes, mas esses modelos, cada um opera com suas próprias epistemologias, pensamento, conhecimento e tecnologia, né? Daí a gente, lá no centro, quando começou, né, eu perguntei ao meu pai, né, pai, como é que você cuida os brancos, digamos assim, não indígenas, né? Ele falou para mim, olhou e disse, assim como eu cuido com você. Aí eu pensei, como assim, né? Eu comecei a ver que, no ponto de vista da medicina indígena, também não há essa diferenciação de gêneros, não há diferenciação de povos, indígena, não indígena, negro, não. Existe um conceito de corpo que é corpo, né? Eu sou indígena, tenho esse corpo, branco também tem esse corpo, todo mundo são corpos, né? Então, a partir dessa chave, comecei a entender também que esse modelo, nosso modelo de medicina, ela pode operar em qualquer lugar do mundo. Assim como o médico que formou medicina pode exercer seu ofício em qualquer lugar do mundo, do contrário, meu pai também pode ir em qualquer lugar do mundo e cuidar das pessoas, né? Daí nós recebemos muita gente, sobretudo mulheres, maior parte mulheres, entre 30 a 60 anos, né, que, que vem com depressão, ansiedade, feridas no corpo, alguns dizem que é câncer, que para nós não é câncer, né, no estômago, no útero, e muitos assim, né? E daí nós temos tecnologia de cuidados, né? Que são Barcessé, aquilo que foi apelidado de benzimentos, né? Barcessé são fórmulas metaquímicas e metafísicas, né? Eu vou dizer por quê. Por exemplo, se eu, de repente, sofri acidente, me cortei o corpo, né? Uma parte do corpo, eu vou ao meu pai para ele fazer Barcessé. Ele vai pegar qualquer coisa que tiver, sobretudo água, né? Água, ele vai evocar elementos travosos, né? Mas para poder evocar esses elementos travosos, ele vai ter que conhecer a taxonomia dos vegetais que contém aquele elemento. Portanto, se ele não souber a taxonomia dos vegetais que contém esses elementos, ele não vai fazer bacillus, né? Portanto, esse processo que eu chamo de manipulação metaquímica das coisas. Eu poderia, por exemplo, se eu souber, ir lá na floresta, pegar aquele vegetal, fazer remédios, né, e passar. Meu pai não precisa fazer isso. Nem pela formação que ele tem, pelo poder que ele tem, e evoca essa substância, né, sobre a água, e a água se torna, né, remédio. Ah, entendi agora. O que você está tá É, chamando de metaquímica e de evocar, né? é, Vê se eu entendi. Ele tem que conhecer a exato, taxonomia dos vegetais e que vegetal é bom para que tem propriedade, para que questão do corpo. Ele primeiro aham, precisa conhecer isso muito. Tem uma outra coisa entre as várias que ele precisa conhecer, né? Mas uma outra coisa que ele conhece, que ele sabe, que ele exato, detém conhecimento, é como evocar aquela propriedade sem ir lá pegar o vegetal, através das palavras, exato. de palavras específicas, ele evoca aquela propriedade naquela água.
É Aham, isso? exatamente, esse processo, né? E metafísica, por quê, né? Fórmulas metafísicas. É lá que no centro de medicina chegam muitas jovens, ou senhoras também, apaixonadas, né? Hum. Querendo conquistar amado, amada, etc. E às vezes não tem correspondência, né? Chegam lá tristes e tal, e pedindo, assim, ajuda, né? Aí meu pai, meus irmãos que estão lá, né, que fazendo bastante tempo, vou te ajudar. Qual é o processo? Ele vai evocar sobre perfume ou alguma coisa que ele gosta de usar as qualidades mais belas, mais bonitas que ele conhece. Por exemplo, diamante. Quem é que não gosta de diamante? Né? Todo mundo quer diamante. Ouro, né? Todo mundo quer ouro, né? E os pássaros mais bonitos que ele conhece, né? Roxinol, tem ouro para os pássaros, né? E evoca também a voz, a melodia dos pássaros que ele conhece, né? Então, ele constrói o corpo com essas qualidades, né, da pessoa, na pessoa. Daí ela vai ao encontro do amado e depois de uma semana já chega lá e diz, não, pô, consegui, agora estou com meu namorado, estamos namorando. Aí meu pai sempre Hum. brinca, agora aguente, né? Se tem um problema. Pediu, agora aguente. Deixa- Agora, acho que tem um aspecto que eu fiquei bem curiosa, que é sobre. É com palavra, essa evocação é com palavra. É Exato. isso? Isso. Essas palavras, como que eu vou perguntar isso? São palavras conhecidas pelo povo tucano? Se eu sou, do povo tucano, a hora que seu pai está falando isso, eu sei o que ele está falando ou é uma linguagem outra? Não são conhecidas mesmo. Eu São conhecidas? por exemplo, diamante. Fala diamante, é o diamante, com essa dureza, essa beleza, brilho, né? Entendi, Evoca aqui, entendi. faz a Eu- parte de ouro, que é Aham. pureza, brilho, todo mundo gosta, ninguém tem inveja. Essas palavras Entendi. mesmo, Essas não tem palavras. diferença nenhuma. Ou seja, É, isso também revela uma concepção sobre a palavra, né? Um poder é, da palavra para vocês. A palavra é um instrumento de intervenção. É isso? isso, é exatamente. É isso, eu costumo dar um exemplo muito simples, né? Na mão do médico, por exemplo, bisturim é remédio, né? Corta, limpa, costura e tal, você fica sarado, né? Na boca do meu pai, a palavra é bisturim. Né? Portanto, a palavra não é abstrata para nós, é concreta. Pela palavra que nós, nossas relações, pela palavra que nós curamos as pessoas, pela palavra que nós protegemos, pela palavra que também destruímos, né? Que é a famosa feitiçaria. Né? Aí entrou uma senhora lá no centro de medicina uma vez. Ela disse assim: eu tenho fé porque o pajé vai me ajudar, vai curar, né? Aí eu brinquei com ela, disse, você também tem fé que ele pode te matar? Ela ficou desesperada. Ou seja, eu queria dizer assim, na mão do enfermeiro, por exemplo, uma dose, certa dose de injeção, né, é remédio, né? Se aumentar a dose, é veneno. Do contrário, é também a mesma coisa. Meu pai, por exemplo, né, não é o caso do meu pai, mas outros, né, mal intencionados, em vez de evocar elementos que vai curar aquela pessoa ou proteger aquela pessoa, ela pode evocar, né, venenos, né, substâncias venenosas dos vegetais e te dar, né, para tu tomar e você vai morrer. Nesse sentido que não existe em jogo a questão da fé. Aquilo que você acabou de dizer. Palavras são concretas, palavras não são abstratas. Né? É pela palavra que nós cuidamos, como eu falei, pela palavra que nós destruímos também. Né? Uhum. E é por isso que, agora eu entendi melhor, e é por isso que não cabe a palavra benzimento. Parece benzimento, da nossa cultura, com o nosso olhar, parece que está benzendo. Exato. Mas para vocês, enfim, dentro dessa concepção, não tem uma conotação de fé ou de invocação de alguma coisa, de um plano espiritual. Não é isso. É na Não é. materialidade a palavra é É tão isso. real e material quanto, enfim, a coisa em si. É isso? Exatamente. É isso mesmo. Por isso que todas as crianças são educadas para ter controle na linguagem, na língua, né? O controle das Hum. palavras. Sobretudo a Ah, mulher. é? É. Hum. Sobretudo a mulher. A mulher, por exemplo, ela tem muito poder, né? Pela palavra, ela pode desorganizar
na sociedade, né? Por isso que ela não pode, ela é educada para não falar palavrões para os filhos, para o esposo, né? Desejar ou desejar algo para os filhos, maldade, né? Desejar maldade para os filhos, ou para o esposo, ou para a família, porque isso acontece mesmo. Tanto a mulher, para nós, tem um papel fundamental nesse sentido de educação, né? Educar os filhos para que tenham, né, controle ou, assim, evitem palavrões, né? Palavras, etc., né? Hum. A ideia de que palavras salvam, mas também ferem, né? Machucam, matam, destrói, né? Constrói, mas Isso, destrói também, isso, né? exatamente. E quantas pessoas vocês já atenderam nesse centro de medicina? Vocês atendem mais indígenas, não indígenas? Para a gente ter uma ideia, assim, desse trabalho. Então, 17 mil pessoas durante esses 7 anos, né? Como eu falei, maioria absoluta são não indígenas que vão lá, com sérias questões. Como eu falei, problema mental, né? Problema de saúde, que eles chamam de depressão, ansiedade, insônia, né? Problema de corpo, feridas, problemas também amorosa, sérios problemas, né? Mas a gente sempre recomenda assim, se a pessoa está cuidando com o médico ou tomando remédio, que ela continue tomando remédio, que ela continue se cuidando, né? Mas a gente vai fazer nossa parte, né? Cuidar de você com nossa tecnologia, com nosso, né, conhecimento, né? Isso está dando para nós muitos resultados bons, né? Muita gente, né, já já se beneficiaram, digamos isso, não sei se a palavra certa, mas já foram curados, né? Voltam agradecendo e tudo, né? Então, e o nosso especialista fala também que quando alguém chega lá no centro de medicina com o diagnóstico do médico, ou com o exame, né, médico, fica muito fácil. Bom, que o médico o comum já vai também entender que a doença é essa, vai direto no assunto, né? E quando a pessoa não tem assim, exame médico, eles vão fazer todas as perguntas, vão diagnosticar, vão experimentar as coisas, né? Então também tem um procedimento assim, de diagnóstico bem dado. Mas uma coisa importante é em vez de dar prioridade à cura daquela doença, primeira coisa que se cuida para nós é o nome da pessoa, né? Por que isso é importante? Nós chamamos uma coisa de cartiro, Marçã cartiro, que seria essa força vital, né, da pessoa. Então, essa força vital é exatamente o nome que conecta a pessoa em várias dimensões. Por exemplo, dimensão da família, dimensão dos filhos, dimensão da casa, dimensão do território, dimensão do teu instrumento de trabalho, né? Tudo está conectado nesse nome. Então, nossos expertos falam que quando algo está desconectado, o corpo sente, o corpo sofre, né? Portanto, as doenças muitas vezes é consequência dessa desconexão que está acontecendo com você, né? E a depressão é olhada a partir dessa chave, né? Que você desconectou, então precisa reconectar. E para reconectar é exatamente a força vital, que é o nome que conecta nessas dimensões. Aí eu falo um pouco disso na minha tese, né? Então, eu costumo dar um exemplo muito simples. Tem gente, por exemplo, quando perde um celular, ficam desesperados, né? Porque o celular faz parte do seu corpo, é a extensão do seu corpo, né? Extensão da sua vida. E quando perde, isso, há essa desconexão, né? Aí você sente e precisa ser cuidado. Então, se você não cuidar, isso vai acumulando, vai avançando de tal forma que você vai chegar a um nível de depressão, a nível de insônia, né? Assim também quando alguém morre da tua família, teus parentes, acontece isso. Então, é nesse sentido que eu chamo de tecnologia de cuidado para nós, é isso. BACC, que é essas fórmulas metafísicas, plantas medicinais, né? Muita gente acha que fazer remédios plantas medicinais é só pegar, manipular e fazer.
não é bem assim para nós, né? Para manipular a planta, as pessoas têm que conhecer a história daquela planta, né? O cuidado que tem que ter com ela, né? E quando vai fazer remédios, é, a pessoa tem que adotar determinados comportamentos ou etiquetas que eu chamo. Primeiro, não fazer, não ter relação sexual antes de 2 dias. Por quê? Porque o nosso especialista fala, nos ensina que quando faz ato sexual, o corpo produz um cheiro muito forte, que nós chamamos de mosquiça, cheiro que contamina. Então, quando você vai tocar, ela vai ser contaminada e neutralizada a sua agencialidade pura, né? Tanto não pode fazer sexo antes de manipulação. Também não comer alimento assados, né? Frituras também. Porque o nosso ensino que quando a gente come assado e fritura, estamos comendo fogo. E o nosso corpo fica assim, um calor quente, ou corpo quente. Então, quando você vai tocar, manipular a planta, ela vai queimar. Não vai queimar assim, olhando, mas metafisicamente ela queima. Então, queimando, ela não vai ter. Então, tem série de etiquetas que devem ser adotadas para isso. O tempo, né? A hora, né? A mistura. Então, todo esse conjunto de atitudes ou comportamentos que faz com que uma planta seja agenciadora de cura ou de proteção. Outras são Hum. festas. Tecnologia para nós fazer festa também é uma tecnologia de cuidar da saúde, porque durante a festa que se faz proteção, né? Que se faz cuidado, que transmite conhecimentos, né? Que conecta com outros domínios, outros seres, né? Então, também o espaço cosmopolítico, digamos, a festa. Por isso que a gente tem festa de fruta, festa de peixe, festa de caça, festa de larvas comestíveis, né? Festa da roça, exatamente para a gente ter essa comunicação com outros seres, né? A cabeça está com várias perguntas aqui. Vou tentar não me esquecer. Primeiro, veja se eu entendi. É, o trabalho que vocês fazem no Centro de Medicina Indígena é um trabalho em cooperação com uma biomedicina, caso a pessoa esteja já em atendimento, ou seja, essa postura de tratamentos complementares. Aham. A defesa dessa medicina, pelo que eu entendi, não inclui uma inferiorização ou negação de um saber ocidental. É isso? Sim, exatamente isso. Tudo para nós é importante, né? Por isso que a gente dá muita importância a esse diálogo, né? Que as coisas sejam complementares, né? O meu pai, por exemplo, ele sempre fala, tem as coisas que eu vou curar, mas tem coisas que eu não vou curar porque só o médico pode fazer isso, né? Então, já teve vários casos aqui, né, no centro de medicina, assim, meu pai chegava, ó, essa eu não tenho condição de te ajudar, vai ao médico, Uhum, né? Então, uhum. eles já saem de lá ciente de que a medicina indígena não vai ajudar a pessoa, mas o médico pode ajudar, né? Entendi. Então, essa parte para nós é fundamental, né? A gente, aqui, por exemplo, quero deixar muito bem claro, dizendo que dizer que eu não estou falando contra a medicina, contra médicos, né, ou contra a religião. Eu estou dizendo que são modelos diferentes de conhecimento, de cuidar da saúde, né? Nenhum nem outro, pior, melhor. São modelos diferentes, que podem dialogar, que podem ser beneficiados por todos, né? Muito interessante assim te ouvir e fico lembrando do Siddhartha Ribeiro, dizendo, né, um neurocientista brasileiro muito respeitado, dizendo, ok, existe a ciência ocidental, mas existem outras ciências, existem outros saberes. E existem outras formas de saber saber. Eu acho bonito esse jeito que ele fala sobre epistemologia, né? Uhum. Sobre e que para mim é tão bonito quanto a maneira que você nos coloca assim de esse exercício que você formula como pensar o pensamento.
indígena, né, do povo tucano, no caso. É, e eu estou trazendo isso, né, porque, em geral, a gente tem essa perspectiva, né, dos saberes ocidentais, né, das ciências ocidentais serem superiores, né, e Uhum. únicos, né, quase a não existência de outras formas, né, de produzir Uhum. conhecimento, né, e às vezes algumas pessoas incorrem nesse erro porque elas não se deram conta que elas estão fazendo essa reflexão a partir de uma maneira de saber. Talvez a Uhum. partir da maneira de saber da ciência ocidental não faça sentido mesmo outros saberes. Mas eu acho que Uhum. essa conversa que a gente está tendo e o trabalho que você traz, para mim, parte da riqueza que tem, assim, que me deixa realmente emocionada, é esse convite para a gente dar um passo atrás do nosso pensamento, para a gente aprender a pensar o pensamento, para a gente poder entender que existem outros sistemas de organizar o conhecimento e outras formas de saber saber, outras formas de saber saber. E a forma de saber da ciência ocidental é uma forma. Uhum. Existem outras, nem melhores nem piores. E esse diálogo horizontal, né, que acho que é do que carecemos em muitas é, frentes aí de soluções para problemas concretos que a gente enfrenta hoje, né? Uhum. E quando a gente fala assim do assunto que é mais central assim nesse entremundos aqui que eu inventei de fazer, né, que são essas tecnologias de expansão de consciência, que alguns vão chamar de psicodélicos, em outras formas de saber vão se chamar de enteógenos, né? Enfim, existe esse interesse renovado por essas substâncias tem levado, por exemplo, à globalização da ayahuasca e tem levado a um interesse crescente de pessoas brancas, ocidentais, em relação a essas práticas indígenas de essas tecnologias indígenas de expansão de consciência. E Uhum. muitas vezes existe uma concepção, ou uma ideia de que eu vou lá e vou aprender como eles fazem. Como se essa prática existisse solta no mundo, fora de um sistema todo de Aham. conhecimento, né? Uhum. E aí, quando eu te ouço falar, e aí quero entrar agora um pouco mais nesse campo, né? Para mim vai ficando claro o quão simplista alguém pode estar sendo nessa hora, o quão reducionista, o quanto a tradução do que está acontecendo lá, né? Então, assim, é como se, fazendo uma analogia com o que você está falando, é como se, sei lá, alguém viesse aprender a fazer uma medicina ocidental e pudesse Uhum. aprender esse fazer sem entender toda uma teoria que tem por trás disso, e pudesse aprender essa teoria sem entender toda uma concepção de mundo que sustenta essa teoria, uma filosofia, né? Aham. Então, quando se trata do conhecimento ocidental, isso é muito claro para nós. Mas quando se trata de um outro conhecimento, eu acho que a gente perde isso de vista, né? Então, não sei se você concorda com isso. E, e aí estou muito interessada em saber, então, voltando lá para aquela minha conversa com o Durvalino, né? Fazer algumas perguntas. Primeiro, vocês usam ayahuasca, que vocês não chamam de ayahuasca? Como é que vocês chamam? No centro indígena, não? Por quê? E aí quero entrar um pouco para a gente navegar nesse tema. Aham. Sim, sim, nós chamamos de carpi, né? Carpi para nós é muito essencial, um elemento que constitui a nossa existência, o nosso corpo, né? Aliás, tem coca, pessoas chamam de coca, nós chamamos de patu, né? Tem patu, né? Que essa pessoa chama de coca. O pessoal, ó, o ocidental transformou isso em cocaína, né? Nós temos tabaco, né? Tabaco também é um elemento muito importante para nós, constitutivo do corpo, que também é transformado em droga, né? Temos esse carpi, né? Temos um rião, rapé, né?
Esses dois elementos, Mion, rapé, carpi, que é a ayahuasca, eu costumo comparar como aplicativos. Por exemplo, nós estamos aqui conversando mediado ou facilitado pelos programas chamados Zoom, né? Ou Meet, ou outros programas que nos possibilitam conectar alguém que está aí pelo mundo ou qualquer lugar e a gente conversar, né? Olhar, eh, né? Conversar, trocar as ideias, etc. Para nós, Carpi funciona assim. Nós utilizamos durante um período do ano para conectarmos nesses domínios do Guaíma-san, com esses humanos que habitam no domínio da água, domínio da floresta, domínio da terra, né? Que eles são detentores de conhecimentos. Eles que detêm os conhecimentos. Esse Barcessé, né? Barcessé, Tio Barçamorim, né? Tecnologia de diagnóstico, tecnologia de plantas, eles que detêm, né? Mas para podermos conectar com eles, nós precisamos utilizar esses elementos carpe. Portanto, meu avô sempre me contava, né, isso. Não, quando a gente toma carpi, a gente vê. Lá na minha comunidade tem uma cachoeira, né? Que essa cachoeira abre uma porta. Era uma grande casa, né? Portanto, tem que ter muito cuidado e cuidar dessa cachoeira, porque ali está nossas tecnologias. Cuidado. Ali estão os Guaimaçã que nos ensinam, né? Então tinha todo um entendimento de que aquele lugar não era simplesmente uma cachoeira, mas sim uma casa onde habitam esses Guaimaçã, com os quais eu devo aprender. Mas para poder aprender, preciso usar ayahuasca para conectar com eles, no domínio deles, né? Tanto o Carpi para nós é isso, é um elemento, eu chamo de aplicativo, que nos possibilita conectar com outros domínios, aprender, né? Mas tem vários tipos de carpi, né? Tem carpi para autoconhecimento, tem carpi para lazer mesmo, né? Para curtir, ou sei lá, miração. A pessoa chama de miração, né? Então, dependendo do tipo de carpi que você vai utilizar, né, você vai ter acesso a esse outro domínio ou a esses outros patamares. Mas nosso é o icarpi. Seria o carpi que é exclusivo para acessar nesse domínio, para aprender Bacessé, Bassamorik, Tilcussé, né? Ou tecnologia de cuidado, né? Então, nesse sentido, nós entendemos que para nós, carpi é muito importante e fundamental. Se a gente não utilizar carpi, a gente não vai ter possibilidade de conectar para aprender conhecimentos, né, com os vai maçã, né? Daí vem todo o cuidado. E o cuidado que a gente tem com elas, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, que não é também todo o tempo que utiliza carpi. Dizem nossos especialistas que tem o tempo de frutas, né? Que é o tempo bom para tomar carpi. Por quê? Porque eles dizem, né? Esse tempo, os seres estão aí, né? Cuidando da floresta, né? Para ter mais fertilidade, cuidando das frutas e também ensinando, né? Estão prontos para ensinar, né? Tanto para o bem e para o mal. Tem uns seres que detêm tecnologia de guerras, né? Tem seres que detêm tecnologia de proteção, tem seres que detêm tecnologia de cuidado. Então, nesse tempo que se toma carpi para poder acessar, né? Para aprender, né? Daí a importância. Mas para isso precisa cuidar do corpo, né? Antes de para tomar. É, primeiro, não ter relação sexual antes de um período, uma semana antes. Não comer alimento assado, também fritura, nada. É, fazer limpeza do estômago, né? Tipo vomitório, né? Fazer toda manhã e tomar banho toda 4 horas da manhã, durante 1 hora, né? Eles falam que fazem com que o corpo ou a pessoa fique leve, digamos assim, fique leve para voar, fique leve para voar patamares, né? O corpo fica apto, para essa finalidade, né? Daí eles falam que quando você toma ayahuasca,
você viaja. Ele fala que esse mundo é pequeno, pequeno demais, não é? Você consegue chegar ponta a ponta, não é? É muito gostoso eles ouvirem falar, né? Assim, que eles viajam mesmo. Daí, depois de ter tomado também, precisa cuidados. Mais uma semana. Não comer alimentos quentes, frituras, não ter relação sexual, etc, etc. E fazer marcessé para neutralizar essa potência que ela tem, né? Então, essa parte de fazer agenciamento e neutralização é muito importante, já. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa tendência agora do mundo querer apropriar isso, né, da ayahuasca, pode levar e colocar isso em risco à sociedade. Como ela tem agencialidade própria, você precisa neutralizar o elas, né? Por exemplo, se eu for tomar ayahuasca, como eu falo, tem toda a preparação, eu vou participar da sessão, do Carpi, aí vou acessando os patamares. Por quê? Porque a planta, o carpir vai me agenciar, vai me possibilitar viagem. E depois tem que neutralizar, ou tem que cortar, digamos. Quem faz isso é o especialista. Porque senão você vai continuar viajando pelo mundo. Né? Teu corpo vai estar aí, tua mente, teu nome vai estar aí. Daí que é o risco para nós. Né? Na medida que se coloca ao alcance de todos como remédio, então ela vai poder agenciar todo o tempo. Quem é que vai neutralizar isso? Hum, Ninguém. Né? hum, Portanto, é um grande risco tá sendo colocado aí. Né? Se alguém continuar oferecendo como remédio isso, para nós é um grande risco. Que vão criar mais sociedade, mais doente. Inclusive, aqui no Centro de Medicina, então, já tivemos vários casos que chegaram aqui com esses problemas. Né? Não conseguiam dormir, não conseguiam fazer isso, não conseguiam concentrar, não conseguiam ansiedade total. Aí, quando perguntar, o que você fez nos últimos tempos assim? Ah, eu tomei ayahuasca. Ah, então é isso, né? Então, já tivemos vários casos aqui. Portanto, eu estou dizendo com muita propriedade para a gente ter cuidado com isso, né? E não é qualquer jeito, né? Então, é muito importante falar isso. E dizer que, para nós também, ela tem essencialidade porque nos tempos, quando começou a construção desse mundo, o Carpi era um ano. Era uma pessoa, né? Ela era detentora de conhecimento, detentora de musicalidade. Ela ensinava a nova geração, mas só que a nova geração não conseguia aprender as músicas, os conhecimentos, etc., né? Então, ele percebeu que a melhor maneira de os jovens, nova geração, aprender seria consumir ele, né, o corpo dele, como a ayahuasca, né? Como um guion, né? Daí que ele, quando ele morreu, né? O pessoal mataram ele transformou em ayahuasca. Por isso que tem vários tipos de ayahuasca que dizem tem um tipo de cabeça da pessoa, né? Que foi o braço, o tronco, as pernas. Portanto, existem vários tipos, né, de ayahuasca com potencialidade diferente. uhum. Uau, que viagem para esse mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você diz assim, tem vários capis, tem capi, enfim, para isso, para aquilo, para aquilo outro, e também para, né, adquirir conhecimento, você está dizendo, quer dizer, o próprio povo tucano tem vários tipos de ayahuasca e de preparo de ayahuasca, é isso? E são várias, sei lá, combinações diferentes? O que que muda de uma coisa para outra? São várias preparações diferentes para finalidades diferentes? É isso? Sim, sim. Tá. Nós tem, como eu falei, tem vários tipos, mas o preparativo só não mistura nada, mas faz barcessé. Ou seja, Uhum. barcessé é um ato de potencializar a ayahuasca para se tornar de fato como um aplicativo que eu disse, né? Ah, Leva para entendi. os patamares, né? Então, Entendi. ele faz barcessé, né? É via Benzimento Bacessé é via que barcessé. ela ganha esse.
Entendi. E aí, Isso. quem usa o Carpi como aplicativo, também fiquei com essa dúvida. São os especialistas, os que detêm conhecimento e que vão aprender os conhecimentos com os seres que estão na água, que estão na floresta? São os especialistas que usam o Carpi como aplicativo ou não? Qualquer pessoa da comunidade pode fazer esse uso. Então, existe uma seção de Carpi, onde as pessoas que estão aptas, que cuidaram do corpo, tomam, né, com acompanhamento do especialista, e quando encerra essa sessão, faz bacessé, como eu falei, para neutralizar essa agencialidade do Carpi, né? Esse cuidado é muito importante. Entendi. E quem conduz esse trabalho é um especialista? É alguém que tem uma formação para Isso, isso? sim, sim, é especialista para isso, não é Para qualquer um também. isso. É, Uhum, uhum. E quando você falou sobre essa concepção, queria muito explorar um pouco mais isso contigo, né? E você trouxe esse conceito, Why maçã, se eu é isso. entendi bem, né? É, então, o carpi, quando utilizado, né, com essa finalidade ou com esse poder aí de contactar com outras dimensões, outros domínios, você disse, né? É, conta um pouco melhor, assim, pra gente, o que que são esses Why maçãs? A gente poderia traduzir isso como espíritos? Não poderia traduzir como espíritos? São seres humanos que vivem em outros domínios? Você falou algumas coisas, Aí, queria entender melhor essa concepção. é, então, aconteceu que esse mundo foi construído, né? Eu falo isso na minha dissertação. Esse mundo foi construído pelos demiurgos que moram no cosmos. Para nós, o cosmos é habitado. Existem seres que habitam nesse cosmos. E esse é a família do Burpó que resolveu construir esse mundo. Depois de ter Hum, construído com todas as condições de habitação dos futuros humanos, né? Eles trouxeram essa potência humana do patamar, né, superior para esse novo mundo, né? Essa potência humana, né, que eu chamo de protos-humanos. Na minha dissertação eu falo isso um pouco. Mas para poder trazer do patamar superior até esse patamar novo mundo, eles usaram uma canoa. O pessoal chama de canoa de transformação ou canoa de fermentação. Eu chamo de canoa especial. Assim como eu vou pegar avião amanhã para ir para Manaus, transporte é avião, né? Com toda essa capacidade de movimento e tal. E também a canoa era assim, né? Ele construiu a canoa, depois colocaram as qualidades da cobra grande, né? Para ela poder viajar no leito do rio, poder movimentar, né? E nessa canoa vieram, como eu falei, protos-humanos, ou seja, potência humana, arquitetura humana. Fizeram essa viagem do Rio de Janeiro até Alto Rio Negro aqui, que nós chamamos de Cachoeira de Ipanuré, né? Onde nós, né, tucanos e Ipamaçã, se saímos da condição do potência humana, ou próprios humanos, para essa condição, né? Então, quando saímos, uns, né, ficaram dentro da canoa, né? E o demiurgo, ele fez com que eles pudessem ocupar ou morar nesses outros domínios, né? hum, Domínio da cachoeira, domínio do rio, domínio da floresta, domínio da terra, né? Portanto, eles eram também para seres humanos, né? Mas o demiurgo escolheu só uma parte, né, para ir para esse domínio mundo terrestre, e outros ele alocou ou organizou para que ficassem também nesses outros domínios para cuidarem das coisas, né? Portanto, para nós, eles não são espíritos, eles são humanos. Exatamente quando a gente toma ayahuasca e quando a gente toma rapé, especial, claro, conecta com eles, como eu falei, e conversa assim como nós estamos conversando aqui, né? hum, Eles que são detentores de conhecimentos. Nós chamamos de Guaimaçã. Os Yanomais vão chamar de Chapiri, né? História do Dali é interessante, né? Quando o Chapiri briga com eles, né? Que não são espíritos, são humanos.
né? Então, nesse sentido que são humanos que ocupam esses lugares e as serras, as cachoeiras, os rios, são casas desses humanos. Por isso que nós temos cuidado de comunicar sempre com eles antes de a gente fazer qualquer coisa. Ou seja, quando a gente vai caçar, a gente pede licença desse Guaimaçã, porque a caça está sob cuidado desse Guaimaçã. Se eu não pedir licença, eu matar, eu vou sofrer ataque desses Guaimaçã. Vai vir como dor de cabeça, dor musculares, um sonho, vou ser perseguido, aí meu filho pode ficar doente, minha esposa pode ficar doente, né? Porque é ataque. Então, antes de acontecer isso, pede licença, troca com eles, porque a gente tem tudo pela linguagem, né? Pelas palavras, né? Assim também, quando a gente vai fazer roçado, pede licença deles, porque nós estamos derrubando a casa deles, pede licença deles, dizendo que a gente vai utilizar só esse pedaço de terra, por isso, para plantar mandioca, para sustentar minha família, preciso disso, mas em troca eu dou isso para você, tabaco, caxiri e tal. Ué. Hum. Então, existe essa questão. Essa questão para nós é muito séria. Daí que eu costumo dizer assim, nós, do Alto Rio Negro, nós cuidamos da cachoeira, da floresta, do rio, das águas, da terra, não porque a gente é bonzinho. Ah, sou integrado, natureza, harmonia. Não, é porque a gente não quer morrer. Se eu destruir a cachoeira, vou ficar doente, vou morrer. Né? É medo. Né? Aí eu costumo brincar muito com pessoas assim, o que que é, né? Por que que você... Não, não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente tem medo de morrer. O que que não tem, né? Então, é nesse sentido, portanto, eu costumo dizer que nossa relação é muito horizontal, não é vertical, né? De criador-criatura, né? Nossa, é aqui, direto, Hum. horizontal, né? Uhum. Esses são lá em maçã, que habitam nesses outros domínios. Uau! E quanta implicação tem isso, né, João? Fiquei aqui pensando assim, que concepção diferente daquela que prevalece aqui no mundo ocidental, né? Então, um mundo que foi construído e não foi criado, e as Sim, implicações disso, né? Essa noção de construção de um mundo, né? Eu vi uma conversa sua com o Ailton Krenak, em que vocês exploraram essas implicações e fica aí como sugestão para quem está nos ouvindo, assim, fiquei pensando muito nisso e também as implicações éticas dessa concepção, né? Como é sim, que a ética do cuidado do que está em torno, e essa frase que você disse agora me pegou muito, assim, não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente tem medo de morrer, né? Essa consciência que nos falta nesse momento como humanidade, que iremos sim. morrer como Ah, espécie, se a gente aham. não cuidar, né, da floresta, da cachoeira e das águas, é isso que está em jogo, né? Tem fogo. E como esse conhecimento está presente em povos como como teu povo, né, com essa Aham. narrativa, e quanto a gente tem a aprender com essas concepções, com essas práticas, com essas tecnologias, né? Aham. Então, que precioso tudo isso. E Ideia. Essa questão para nós é muito sério, né? O que está acontecendo no mundo, essa o pessoal chama de mudança climática, né? Para nós é olhado a partir dessa chave de relações cosmopolíticas, né? hum, Tanto é que aconteceu agora essa pandemia, né? Covid, né? É incrível que nós, seres humanos, a gente provoca as coisas, mas a gente não é capaz de assumir responsabilidade. Tanto é que toda vez que acontece alguma coisa, pandemia, doença, etc., culpado é sempre animalzinho, né? Bichinho, né? uhum, Ora é macaco, ora é porco, ora é galinha. E dessa vez a vítima foi morcego, né? O que está por trás disso para nós, indígenas? Para nós, os Guaimaçã utilizam esses animais como instrumento de ataque. Não é que o morcego está causando, não. É que o Guaimaçã está utilizando
o morcego, o macaco, outros animais, para atacar nós, né? Essa é a chave de compreensão nossa, indígena, doutrineira, né? Uhum, Portanto, se a gente continuar do jeito como está sendo feito ou convivido, vivido, a gente vai cada vez mais ter ataque desses humanos por vários meios, né? Então, a tendência é essa, né? Se a gente não prestar atenção nessas relações cosmopolíticas, né, sobretudo com esses humanos que habitam, a gente vai estar sofrendo ataques, sempre, né? Daí vem essa infestação de bichos, infestação de doenças, escassez de recursos, que chama de recurso, né? Escassez disso, conflitos, tudo isso são para nós consequências dessa nossa má relação com os uhum, crimes. uhum. E acho que outra coisa que ficou presente assim para mim é essa concepção de que são outros humanos, né? Invisíveis nesse estado que a gente Eu vou. está, né? Vê se eu entendi. Invisíveis são seres que, né, que não são visíveis para nós aqui, que detêm conhecimento dos domínios que eles habitam, Uhum. né? E aí são tão humanos quanto nós, né? Por isso que não são espíritos, É, são exato. humanos. É isso, né? São É isso humanos. mesmo. E essa relação horizontal de respeito e de que detém conhecimento sobre aquele domínio, tanto quanto a gente pode deter sobre sei lá o quê, né? E aí é que fiquei pensando, nossa, tá aí um belo exemplo de outra forma de saber saber. Então, tem Uhum. um processo de aquisição de conhecimento que se dá através de uma experiência com carpi, Uhum. cuidada de uma determinada maneira, antes, durante, depois, maneiras específicas, precisas, não é de qualquer jeito também, tudo isso deve ter sido, enfim, conhecimento Uhum. acumulado durante aí, muitos, muitos anos, né? Mas é uma forma de aquisição de conhecimento. E aí Exatamente. esse conhecimento que é adquirido desta maneira ele é aplicado lá, de repente, no Bacessé, no cuidado ao corpo de alguém. Vira uma tecnologia de ação no mundo na outra ponta, né? Uhum. Então, é realmente uma concepção muito longe da concepção ocidental prevalecente sobre como se adquire conhecimento válido, Exatamente. né? Uhum. Muito lindo, muito lindo. E ficou bem claro porque que o Aymaçãs não são espíritos. E ia te fazer uma pergunta muito, que eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você vai ter uma resposta ou não, mas é muito comum nessas experiências de ir para outros domínios e fazer essas viagens por esse Verdade. vasto mundo e outros mundos, né? Que as pessoas entrem em contato com uma força que elas chamam de amorosa, um entendimento, assim, Sim. sabe? De que existe uma força amorosa Uhum. que move o mundo ou que está aí presente. E tem várias questões que me fascinam, assim, sobre esse estado. E essa é Uhum. uma delas. Em geral, faço um pouco aqui para as pessoas que vêm, né? E eu queria te Uhum. perguntar, existe dentro da concepção, enfim, do sistema de conhecimento do teu povo e tudo mais, tem alguma resposta para isso? Tem algum conceito relacionado a isso? Sobre essa força amorosa? Sim, sim, sim. Como eu falei, né? Para nós, essa questão é entendida a partir das nossas conexões. Por exemplo, aquilo que eu trago na dissertação, o corpo era constituído de 6 elementos, ou seis coisas, né? Água, terra, floresta, o calor, o sol, né? O fogo, a condição animal e o ar, a respiração. Então, são 6 elementos. Significa dizer que o corpo para nós é síntese de tudo que existe no mundo terrestre, que é constituído desses 6 elementos também, né? Portanto, eu sou extensão isso tudo é minha extensão. É, é isso que resume para nós como força vital, né? Daí Hum, que a gente entende que, como o corpo é síntese, incorpórea, portanto, ela é uma potência, né? Por isso que para nós, cuidar do corpo é muito importante. Aí vem o cuidado dos próprios especialistas. Todo tem que cuidar do corpo deles, porque o corpo passa a ser não só mais um corpo em si, mas um corpo que cura outro corpo, né?
Portanto, é muito importante para nós essa questão, porque eu não posso curar pessoas se eu não estiver bem, se eu não estiver conectado com tudo isso, né? Então, minha força vital está desequilibrada, então eu não posso ter esse poder de curar outras pessoas, né? Então, essa força amorosa que você traz para nós, né, para a linguagem ocidental, para nós seria exatamente esse síntese, o corpo como Hum, síntese de tudo que existe, né, está conectado. Então, a partir disso, a gente pode, né, entender que o corpo é uma potência. Por isso que quando a gente lê nossas histórias, né, escritas, traduzidas, nossos demiurgos estão todo o tempo se transformando. Ora transforma em fumaça, ora transforma em cobra, ora transforma em animal, ora transforma em pássaro. Porque a própria natureza do corpo é isso, é esse movimento e transformação das coisas, né? Então, nada para nós é aquilo que é, tudo é potência, né? Tanto é que o nosso especialista fala, né? O cachorro também é constituído de 6 elementos. Então, tem corpo, né? A uhum, anta, né? O peixe, né? Mas hum, eles não são humanos. E qual é a diferença, né? Que eu trago na tese também. O que nos qualifica para nós, indígenas, para maçã e outros grupos do Oeste Amazônico, é o nome que qualifica para nós como humano, como pessoa, como gente. Se eu não tiver nome, eu sou animal do ponto de vista da concepção nossa, né? Daí que vem essa questão nossa, né? Por exemplo, se a gente pega um animal, né? Filhote de animal, começa a criar dentro da nossa comunidade, da nossa casa, né? A gente dá um nome para ele. Depois que deu o nome, você não pode mais, né, tratar ele como animal, que ele já faz parte, ele olha, tem nome, faz parte daquele ciclo social, né? Portanto, muitas animais que a gente cria, a gente não come. hum, Já tem nome, já faz parte do grupo, né? Então, uhum. tem essa questão. É, Ou seja, essa força amorosa, eu poderia traduzir como essa força o entrar em contato com o fato dessa conexão. Isso, Amor como conexão. isso, É exatamente. isso. Amor é Claro. conexão. Para nós é isso. Que lindo, que lindo e que vontade de fazer um episódio especial dialogando esses saberes, né, do povo Ipa-Maçã com, por exemplo, saberes de cientistas ocidentais. Aqui estou lembrando eh, de alguns pensamentos trazidos, sei lá, por astrônomos que dizem, Sério, né? sei lá, todas as moléculas, os átomos, os elementos que constituem nosso corpo, eles estavam aí no cosmos desde sempre, né? Bom, Somos, de alguma maneira, né? O cosmos está aqui, nosso corpo é, ou pensamentos de. Estava lembrando agora de uns vídeos recentes que eu assisti do Antônio Nobre, para quem não conhece, ele é um agrônomo brasileiro, um cientista da terra, e ele traz informações muito fascinantes, né, sobre esse microcosmos, né, esse universo que existe dentro de nós e que é tão complexo e conectado quanto esse universo fora de nós, e fico pensando o quanto talvez estejamos falando a mesma coisa, mas não da mesma maneira, né? E que bonito te ouvir falar do amor como essa conexão inerente à vida, né? Ao universo, ao cosmos. E só para finalizar isso, eu fiquei com uma curiosidade. Quando você fala assim que para vocês o corpo é constituído, né, de 6 elementos, um deles floresta, o outro animais. Uhum. Fiquei muito curiosa em relação a isso. Então, quando um especialista trata do corpo, ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento do domínio da floresta. Pelo menos tem que ter conhecimento do domínio animal. Bom, É muito conhecimento. Porque eu fico pensando, ele tem que saber sobre a floresta, ele tem que saber sobre, ou pelo menos aquilo que é importante. É isso? exatamente isso. As fórmulas de Barceset, que eu falei, né, que são metaquímicos, da física, são fórmulas taxonômicas.
Ela traz Uhum. classificação dos animais, das formigas, das larvas, dos peixes. São fórmulas taxonômicas total, assim, né? Uau. Daí tem uma questão, né? Por exemplo, quando a gente vai, exemplo, né, que eu estou dando, né? Quando a gente vai enfrentar o nosso inimigo, digamos, nossos desafetos, a gente potencializa o corpo, o corpo de animal de predador, sobretudo a onça, Hum, a cobra, né? Então, hum, a gente não vai assim, sem proteção, sem nada. A gente vai com o Barcessé, que foi o corpo potencializado em animal de predador, né? Daí a gente vai para a guerra. Aí não tem como E é escapar via dessa. Bacessé que essa E a Barcessé. potencialização acontece. É, É potencializa. isso? Tanto, esse equilíbrio para nós é fundamental. Por isso que todo o tempo nós estamos cuidando dos nossos corpos, né? Para não desequilibrar a condição animal, a condição de floresta, a condição de água, a condição de terra, que está no corpo, para não desequilibrar, a gente tem que estar todo o tempo, né, fazendo barcessé para equilibrar as coisas, nesses elementos Entendi. do corpo, né? É bem presente mesmo. E é parte, essa, quando você falou assim, a gente, né, potencializa a onça, potencializa, né? Eu tô aqui lembrando da história de virar onça, Aham, aham, né? É disso que você está falando exatamente ou não? Você está falando, quando você fala, né, que existe um processo aí de humanos aham. virarem onça, você está falando de uma outra coisa? Tenho muita curiosidade sobre essa parte. Então, duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem essa potencialização do corpo sem transformar em animal, né? Potencializar Tá. mesmo, tá? E tem outra que é virar onça mesmo, animal mesmo. Mas essa tecnologia nem todos detêm, nem todos conhecem. Tem um grupo específico do Altruan que conhece, né, esse Barcessé para transformar em animal mesmo, para caçar ou para enfrentar ou matar, né, caçar os seus inimigos, né? São um Hum, grupo dessano, um determinado grupo tá. dessano que detém esse conhecimento. Mas essa parte potencializar, todo tempo estamos utilizando isso, né? Uhum, uhum, Com as qualidades do animal, para enfrentar, para proteção, para isso, para aquilo, né? Você está sempre utilizando uhum, as qualidades das uhum. coisas, da pedra, dos animais, da floresta, da água, do cheiro, tudo. Temos, Barcessé é isso, na verdade. Tanto aquilo que você falou é muito importante. As especialistas devem conhecer as qualidades das coisas. Se não conhecer, eles não vão fazer Barcessé. Então, daí a Uhum, gente faz uma reflexão hoje. Se daqui a algum tempo não tiver floresta, não vai ter como fazer marcha seca. Se de algum tempo não tiver água limpa, rio limpo, não vai poder fazer marcha seca. Como é que o especialista vai evocar as qualidades sujas, né? Qualidades que não tem, que não conhece, né? Tanto uhum, o cuidado para nós também é muito importante com essas coisas, né? Com a floresta, com a terra, com a água. Por isso, né? Daí que a gente traz o nosso Bacessé, o cuidado da saúde, né? complexíssimo, né? Um sistema. Estou imaginando que você assim fez um rascunho para gente, né? Digamos assim, um É, resumo, um apanhado, um primeiro apanhadinho sobre um sistema altamente complexo, até onde eu entendo, aham. uma taxonomia, inclusive, que é transmitida via oral, é isso? Via oral, Isso não é não nada tá. Estou escrito. pensando, nós como detém? A gente não tem lá um monte de livro escrito, né? É, É, é uma transmissão oral? transmissão oral. Mas para poder você ter, aprender, para poder aprender esses conhecimentos, você precisa cuidar do corpo. Por isso que nossos jovens são orientados a tomar banho 4 horas da manhã, fazer limpeza do estômago 4 horas da manhã, né? Usar carpê, usar o rapé, né? Exatamente para poder desenvolver essa capacidade, essa habilidade de aprendizado. Entendi. Não é um aprendizado só teórico. Não é um domínio só das É, ideias. não, não, deixa. Exato. Essa escola aí é diferente mesmo, né? E quantos anos demora, em geral, para um especialista se formar? Entre 3 a 5 anos, da minha cultura, né, do meu povo. Mas tem outros Sim. que vão até 8 anos.
Uau, uau. Nesse período que faz aprendizado, treinamento, acompanhamento, cuidado do corpo. Uhum. Com outro especialista daí. Um especialista forma Outro outros especialista. especialistas. Exatamente. Então, aí tem uma questão muito interessante aqui que está acontecendo aqui. Vou dar exemplo daqui de São Gabriel, né? Que está acontecendo assim. Tem gente hoje dizendo assim: eu sou pajé porque tenho dom. Né? Eu sou pajé porque eu tenho dom. Para nós aqui não funciona isso. Não funciona. Porque a gente tem que passar um processo de formação, com acompanhamento, todo esse período. Né? Por que isso é importante? Hum, Porque é aí que você aprende BACC, aprende tecnologias de cuidado, aprende tecnologia de diagnóstico, né? E você é profissional, né? Você é especialista, né? Agora, quando tem um dom, tem série de riscos. Aqui, por exemplo, tem uns que eu considero como pajé, porque tem dom, e quando são procurados pelas pessoas que estão doentes, eles lançam mão da chave de feitiçaria. Não, alguém te feitiçou, por isso que você está doente. Não, você sofreu um ataque de feiticeiro tal. Talvez você tenha. Ou seja, isso está ficando tão banalizado, né? Porque eles estão distorcendo totalmente, né, aquilo que não é feitiçaria. É ataque dos seres, é alimentação, é isso, é aquilo, que são outros. Mas a única chave de leitura, de diagnóstico que o pessoal está lançando, essas pessoas que dizem que tem dom, né? Porque é pajé porque tem dom, é feitiçaria. Tudo se torna feitiçaria, né? Isso é muito perigoso para nós. Portanto, a gente aqui tem muito cuidado de considerar que alguém que diz que é pajé porque tem dom, não é bem assim para nós, uhum, né? uhum. É um conhecimento que não é, né, herdado, sei lá, por que força sobrenatural, ou sei lá, né? Ele é Ainda- adquirido através de anos e anos de prática de conhecimento, de cuidado ao corpo, de Exatamente. experiências conduzidas. Aham. É uma complexidade que a gente, em geral, não conhece, né? É E não verdade. pressupõe. Querido João, que viagem! Que viagem rica, potente, e para mim, enfim, queria muito te agradecer, assim, ao seu tempo aqui conosco. Eu sei que você está aí em São Gabriel nesse momento e tem outras atividades bem importantes, então queria muito te agradecer pela pausa aqui, por esse momento pedagógico, né? Para nós, um momento de aprendizagem e de muitas coisas, e de uma certa postura que vejo você tendo com outras formas de saber, né? Que a gente possa ter a mesma postura com essa forma de saber, com outras formas de saber, e que a gente possa mais fazer esse exercício que você que tu gosta e faz bem de diálogos horizontais Uhum. entre formas de saber. Gente, Para gente, finalizar, queria perguntar assim, se eu não te perguntei alguma coisa que você gostaria de falar, se você quer dar suas palavras finais. não, agradecer também, né, pela oportunidade, Ana. São canais que nos fazem assim, divulgar que nós somos, o que nós somos, como pensamos, qual é o nosso conhecimento, e eu dou muita importância a essas oportunidades que são dadas para nós, né, para falar, né, e compartilhar as coisas. É sempre bom para nós, né? Quanto mais a gente tiver essa possibilidade, será melhor para nós, para a gente entendermos, para a gente conhecer melhor. Sim, sim. E para nós também, assim, para mim fica como um episódio muito bonito e importante, é, porque tenho vontade de trazer aqui, né, outras pessoas indígenas que dominam tecnologias que envolvem o que a gente chama de expansão de consciência, né, e que a gente possa ouvir essas pessoas considerando toda essa reflexão que você trouxe hoje aqui. Que a gente possa ter humildade para ouvir não só sobre práticas e como elas fazem, como se fosse possível a gente aprender uma prática que está por si só, como se ela não fizesse parte de um sistema teórico complexíssimo, como o nosso, coerente dentro de si só, como o nosso.
como se ela não tivesse embasada em outras formas de saber, diferente das nossas. Nem Uhum. melhor, nem pior, diferente, como você mesmo Uhum. diz, de um jeito muito bonito, né? Uhum. E acho que temos incorrido no erro de conhecer práticas ancestrais, práticas, né, indígenas, como se Uhum. essas práticas pudessem ser compreendidas, capturadas, apropriadas de uma maneira muito reducionista, como se a gente soubesse do que se trata, o que está acontecendo lá, Uhum. né? Então, eu fiquei com muita vontade mesmo de ter essa conversa aqui contigo para abrir os caminhos de futuros diálogos e quem nos ouve ter a tua voz, assim, sabe? Como a tua postura filosófica, como pano de fundo e que a gente possa aprender a ter desenvolver um pensamento crítico e uma reflexão crítica a respeito de outras formas de pensar e de pensar o pensamento. Então, te agradeço demais, querido João. Obrigado, obrigado. Até próximos encontros.